Fala pessoal, aqui é o Anuar, sou médico emergencista no Hospital Israelita Albert Einstein e a gente tem mais um bate-papo aqui na nossa plataforma sobre as principais queixas do pronto-socorro e como que os profissionais aqui da nossa instituição as atendem conforme os protocolos institucionais. Eu lembro que os protocolos estão disponíveis nas plataformas do hospital e também aqui no site da Academia Digital. Hoje a gente recebe um convidado novamente muito especial, o João, meu colega de plantão. Queria que você se apresentasse, João. Oi, pessoal. Meu nome é João Mendes, sou médico especialista em clínica médica e trabalho no pronto-socorro do Hospital Albert Einstein junto com o Anuar. A gente vai falar um pouco aí de infecção urinária, né, Anuar? Perfeito, João, com um foco específico de novo em exames complementares e quando que a gente os indica da forma correta e também na comunicação com o paciente, como que isso acontece. João, indo direto ao ponto, a gente vai conduzir um caso novamente, e é um caso de uma menina jovem com 28 anos, que há 2 dias apresenta ardência ao urinar e quando ela vai ao banheiro, ela sente que não consegue esvaziar a bexiga. E ela chega, está lá para a gente atender. Queria que você pontuasse, principalmente na sua resposta, o que que a gente tem que perguntar nesses casos e como que a gente, também nesse cenário inicial, no atendimento inicial, como que a gente indica os exames complementares laboratoriais, urina 1, urocultura, hemograma, triagem infectometabólica. Então, começando com esse caso aí dessa menina com sintomas de cistite. Tá, Anuar, uma mulher jovem, né, pré-menopausa, que tem um sintoma de infecção urinária, de base, ela já parte de uma probabilidade de 50% de ter infecção urinária, tá? Então, sem perguntar mais nada, só pegando, vendo a triagem da ficha, já dá para dizer isso. Então, como é que você, só pela anamnese, eleva essa probabilidade para mais de 90%? Se ela tiver a seguinte tríade, tá? Disúria, polaciúria e ausência de corrimento vaginal. Então, essas são perguntas importantes. Tem polaciúria? Tem corrimento? E, óbvio, as comorbidades, outras coisas, infecções urinárias prévias para checar a cultura e tudo mais. Mas se ela, além da disúria que ela relatou aí como queixa principal, ela tiver polaciúria e não tiver corrimento vaginal, ela já tem 90% de chance de ter infecção urinária, o que virtualmente assim torna essa hipótese a primeira, a segunda e a terceira. Então, pelo nosso protocolo, essa paciente ela precisa de um exame de urina para documentar aí a infecção e avaliar a urocultura, né? Qual é o germe que vai crescer, que vai ser útil especificamente em caso de falha. Agora, o que é importante avaliar em seguida? Isso é para dizer que a paciente tem infecção urinária, mas o que é importante aqui para o tratamento é definir se essa infecção urinária ela é alta ou ela é baixa, tá? E aqui a gente consegue definir infecção urinária alta em três cenários específicos, tá? Cenário número um, paciente com infecção urinária, tem sintomas sugestivos, tem uma urina alterada, e o paciente tem sintomas altos, dor lombar, dor a punho percussão. Então, se tem infecção urinária e tem sintomas altos, é uma infecção urinária alta, uma pielonefrite. Segundo cenário, paciente que tem infecção urinária, sintomas sugestivos com urina alterada e tem sinais e sintomas sistêmicos. Febre, leucocitose, PCR elevado. Aqui, sintoma sistêmico, especialmente febre, não é algo que cistite faz, infecção urinária baixa faz. Então, essa é a segunda maneira de caracterizar uma infecção alta, uma pielonefrite. E a terceira, que é um pouco mais incerta, mas você pode lançar a mão eventualmente, é o paciente com sepsis sem foco claro, pulmão limpo, pele ok, não parece sistema nervoso central. E aí você não tem mais nenhum lugar para culpar e ele tem uma urina muito alterada, assim, mais de 200 mil, aí aquela urina bem alterada. Nesse caso, se tem uma sepse sem foco e a urina é o único indício inflamatório que localiza, você pode considerar que deve ser uma pielonefrite também. Voltando ao caso, então, caracteriza infecção urinária com essas perguntas e no exame físico você tem que ver se tem sinais altos de infecção urinária, tá? João, durante a consulta você explicou isso para a paciente, né? Conforme você foi atendendo, explicando o que você ia fazer. E ela falou assim: Ah, doutor, lembrei, eu tive uma dorzinha lombar, tô com uma dorzinha lombar aqui à direita. Você olha a triagem, sinais vitais completamente normais, ela também não relatou febre na consulta. A gente indica esse exame de imagem, no caso aí a tomografia, ultrassom, queria que você falasse disso também,
sob essa suspeita de um relato de dor lombar, ou a gente precisa complementar melhor essa indicação? Não, tá? Só o relato de dor lombar não é suficiente para indicar exame de imagem, tá? Os estudos mostram isso. Só dizer que tem dor lombar, senão, a chance desse exame mudar algo para a paciente é muito pouca. O relato de dor lombar, se você a interpreta que essa dor lombar é por acometimento renal, vai dizer para você que é uma pielonefrite, o que impacta na escolha do antibiótico. Mas você não precisa do exame de imagem para caracterizar o diagnóstico de infecção urinária alta. Essa é uma distinção importante. Os colegas que viram o vídeo de pneumonia viram que a definição de pneumonia ela exige um exame de imagem alterado. Aqui não precisa. Sinais e sintomas clínicos com urina alterada caracterizam infecção urinária. E se tem sintoma alto, é uma pielonefrite. Acabou. O exame de imagem na infecção urinária alta, ele serve para avaliar a presença de complicações. O que essa paciente jovem, se não tiver história de nefrolitíase, não tiver nada que sugira isso, não precisa dessa avaliação, porque não há suspeita aqui. Essa paciente, então, com o relato de dor lombar, mas um exame físico, entre aspas, aí negativo, ela não fecharia esse critério diagnóstico. Mas a minha dúvida a gente dá o diagnóstico de pielo com a história clínica compatível e o exame físico com infecção urinária compatível com infecção urinária alta. A gente pode dar alta para esse paciente? Como que a gente avalia a nível de conduta? Porque muita gente associa pielonefrite com imagem. Isso, apesar do exame de imagem poder sugerir o diagnóstico, você não precisa dele para o diagnóstico. Se a paciente não tem um critério de internação, né, não tem sepse, não é uma paciente muito sintomática, não é uma paciente que tem algum motivo para internar, você pode conduzir sim esse caso em regime ambulatorial, tá? E aí, assim, o que que as diretrizes recomendam? Você pode fazer uma dose inicial de um antibiótico intravenoso nesse atendimento, tá? Começa o antibiótico via oral e esse antibiótico posteriormente é titulado a nível ambulatorial, ele é ajustado a depender do resultado da cultura, tá? Então, essa paciente, sim, ela pode ir de alta se não existir necessidade de internação, que basicamente é o paciente séptico, o paciente muito sintomático, ou uma terceira indicação aqui é o paciente que tem indicação de imagem, que a gente vai falar agora, e na imagem revelou-se algo que necessita de abordagem urológica. Não é esse paciente, ele pode ir de alta com uma dose intravenosa, seguido de antibiótico via oral para ajuste quando a cultura sair. Ainda sobre esse ponto, João, a gente conversa um pouco sobre o roteiro, mas vão aparecendo eventuais dúvidas. Uhum. A gente pode correr o risco, por exemplo, de dar alta para uma paciente com uma pielonefrite por fator obstrutivo, por exemplo? Essa paciente que tem essa infecção, que precisa de uma intervenção, mas que possui história clínica compatível e sintomas semiológicos. A gente pode, no caso, liberar essa paciente, correndo o risco, talvez, de uma abordagem necessária numa segunda admissão ao pronto-socorro? Se ela não tiver os critérios de imagem, que a gente vai mencionar agora, essa suspeita ela é tão baixa a ponto de ser irrisória, de modo que o exame de imagem você só iria expor a paciente, alocar um recurso não bem alocado e aumentar o tempo de espera. Então, quais pacientes você não pode dar alta? Você vai ter que retê-la no pronto-socorro para fazer o exame de imagem e se certificar que você não está com complicações, tá? Primeiro, quais as complicações que você quer ver no exame de imagem? São três, tá? É só lembrar dos três estados da matéria, que é ar, sólido e líquido. Você quer ver, primeiro, sólido, cálculo, obstrutivo. Líquido, você quer ver abscesso renal ou perirenal. E o terceiro, raro, mais comum no paciente diabético, mas costuma ser catastrófico, que é a pielonefrite enfisematose, tá? Então, você quer ver essas três complicações. Então, quais seriam as indicações de imagem para você avaliar se elas estão presentes? São as seguintes, tá? A gente colocou 5 aqui. É parecido com o da pneumonia, que são 5 também. A primeira é sepse ou choque séptico. O paciente tem sepse, tem indicação de imagem, tá? Lembrar, pessoal, que assim,
Sepse aqui, a gente tem muito ainda impregnado, né? Aquela noção da sepse da síndrome inflamatória sistêmica, né? Mas disfunção orgânica com infecção é sepse, é exame de imagem aqui, ok? Segundo, uma história clínica sugestiva, né? Um passado médico que confirma ou uma história sugestiva de urolitias. Então, o paciente, ela relatou dor lombar, mas é uma dor lombar que irradia para a região anterior do abdômen, é uma dor lombar que irradia para a genitália, né? Ela relatou que a urina dela ficou hematúrica, né? Com essa dor. Então, isso é um paciente que tem suspeita de litíase, seja documentada já previamente ou não, então ela precisa de um exame de imagem. Terceira, uma queda na taxa de filtração glomerular abaixo de 40 ml minuto, né? Ou uma lesão renal aguda. Aqui você também vai indicar o exame de imagem, tá? E aí um cuidado aqui nessa indicação, porque aqui queda da taxa de filtração glomerular você vai aferir através da creatinina, se você pedir no caso. Mas o débito urinário também entra na definição de lesão renal aguda e ele é um marcador mais precoce de lesão renal aguda do que a creatinina. Então, cuidado, é bom atentar também para isso. Óbvio que no PA a gente nem sempre tem um tempo suficiente para avaliar o débito urinário, mas é importante ter isso em mente. Quarta indicação é o paciente que tem recorrência, uma nova pielonefrite semanas depois de outra, ou refratariedade. E aí é o paciente que volta no PA, né? Pielonefrite, ela tem uma defervescência em 48 a 72 horas. Tem estudo que coloca, e isso está na diretriz do Colégio Americano de Radiologia, que praticamente 100% dos pacientes com pielonefrite estarão afebris no final do terceiro dia. Então, se teve febre depois disso, é exame de imagem, refratariedade, tá? E, por fim, uma indicação do estudo que avaliou preditores de alteração no exame de imagem é um pH urinário alto, um pH urinário básico, maior do que 7. Aqui porque isso aumenta a chance dos cálculos de Struvita, que são cálculos muitas vezes colonizados, né? Especialmente esse fator aliado a outros, né? A gente sabe que a chance de encontrar alterações que necessitam de intervenção no exame de imagem ela vai aumentando quanto mais esses fatores que eu falei vão se agregando. Mas uma alteração urinária, uma alteração do pH urinário alto, por alguns estudos, já seria uma indicação de exame de imagem, tá? João, perfeito, perfeito. Eu vou finalizar aqui a nossa conversa com uma dúvida que muita gente tem também. Tomo, Doutor, tomo ou ultrassom, é essa? exatamente. Doutor, eu tenho medo de contraste. Tem que ser tomografia? Tem que ser contrastada? Será que não dá para fazer um ultrassom? Responde aí. Para quem você vai fazer o ultrassom? Existe uma população que aqui o ultrassom é a primeira escolha e é uma população que tem muita infecção urinária. Gestante, tá? Gestante aqui é a ultrassonografia, você não vai querer expor o abdômen dessa paciente à tomografia. E aí, muito cuidado, né? A maioria das pessoas que têm pielonefrite são mulheres, né? E se forem mulheres em idade fértil, é importante indagar sobre o período menstrual, sobre o método contraceptivo, para não corrermos o risco de irradiarmos uma paciente gestante, especialmente no início da gestação. Mas, tirando esse grupo, o exame de eleição aqui é a tomografia, tá? Ele é o melhor exame, especialmente para detectar anormalidades do parênquima renal, tá? Com a injeção do contraste. Então, esse é o exame de eleição aqui. Você pode utilizar a ultrassonografia? Você pode utilizar, tá? Ela identifica bem. Mas o melhor exame é a tomografia de abdômen e pelve com contraste. Se houver a suspeita de cálculo, você faz com e sem contraste, né? Mas a tomografia de abdômen e pelve com contraste é o exame de eleição. Se a paciente tem uma contraindicação ao contraste, né, clara, aí você pode fazer ultrassom, especialmente se a sua suspeita for baixa, né? Se tiver baixa suspeita, você tem só um critério, aí você pode fazer o ultrassom, mas o exame de escolha aqui é a tomografia. Um último comentário. Se você fez, assim, você não está fazendo esse exame, eu vou reforçar isso, para ver alterações sugestivas de pielonefrite. Esse Hum. diagnóstico, ele é clínico laboratorial, não é radiológico como a pneumonia. O exame de imagem aqui é para avaliar complicações, tá? Você consegue uma confiança boa de que é pielonefrite
só com clínica e laboratório, tá? Diagnóstico feito dessa forma, se tiver qualquer aí critério, qualquer suspeita alta de complicação, entra o exame de imagem, de preferência, tomografia contrastada. João, sensacional, muito boa nossa conversa e aproveitando, como sempre, recados finais. Recado final aqui vai ser o seguinte: eu queria deixar a mensagem de que tem que tomar cuidado com leucocitúria, especialmente quando não é uma leucocitúria importante, né? Leucocitúria não é sinônimo de infecção urinária. Muitas condições que não são infecção urinária fazem leucocitúria. Então, com frequência, leucocitúria é uma falsa pista diagnóstica. Então, muito cuidado. A gente não sabe ainda um corte ideal, mas parece que a mulher com mais de 60 anos, ela tem um nível de leucocitura na urina maior, tem trabalhos novos mostrando isso. Então, aquela paciente que vem múltiplas vezes no pronto-socorro, com cultura negativa e tem uma leucocitura baixa ali de 20, 30 mil, 40 mil, pode ser um outro diagnóstico, como a atrofia urogenital. Assim como o paciente que tem uma leucocitura que não é importante, tem muita dor abdominal, sem sintoma urinário, cuidado, pode ser apendicite. Qualquer condição ao redor do trato urinário pode fazer leucocitúria. Então tem que ter cuidado para não se agarrar na leucocitúria e acabar deixando passar uma diverticulite, uma doença inflamatória pélvica, uma apendicite que, por adjacência ao trato urinário, podem fazer leucocitúria também. Perfeito, João, muito obrigado. Agradeço demais pela conversa, espero que você tenha gostado também. E para quem está assistindo a gente, para mais conteúdos como esse, acesse academiadigital.einstein.br. João, muito obrigado novamente. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Obrigado. Pessoal, um abraço, tchau, tchau.